Olá, boa noite. Está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Polícia dá detalhes sobre as investigações que apuram o desaparecimento de mulher britânica no Rio Solimões. A repórter Jaqueline Fará está no Centro Integrado de Comando e Controle, onde houve a entrevista coletiva que tratou sobre este assunto. Jaqueline, a polícia confirma que a atleta britânica, foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. Boa noite para você. Boa noite, Charles. Bom, no momento a polícia já não confirma porque só pode trabalhar com essa hipótese quando o corpo foi encontrado, mas infelizmente já está se tratando que o corpo enquanto o corpo não aparecer, realmente já está começando a se atrapalhar com uma hipótese de homicídio, né? O delegado adjunto Ivo Martins está aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto. Infelizmente já começa a se tratar dessa informação, doutor Ivo, porque realmente não há como... É realmente muito difícil que ela esteja viva, já que foram disparados 2 tiros contra ela e ela foi arrastada até próximo ao rio, é isso mesmo? Sim, primeiro boa noite a você, aos telespectadores, ao Charles lá no estúdio. Tecnicamente só dá para falar em homicídio quando tem corpo, entretanto, com as outras elementos de informação que nós temos, de tudo que nós apuramos até aqui, o fato realmente se denota para o crime de homicídio, né? Ela foi abordada por volta das 20 horas do dia 13, na própria quarta-feira da semana passada, quando ela deu o último sinal de vida, e com o intuito de que os infratores subtraíssem dela o máximo de material possível que se encontrava lá com ela, no caiaque e tal. Então chegaram até o local dos fatos, vindos de uma comunidade que fica ali nas cercanias de Codajás, entre Codajás e Coari, chamada Lauro Sodré. E então abordaram a vítima e disparando 2 vezes com uma espingarda calibre 20, de cano cerrado, pertencente a um dos infratores. O fato está muito bem delineado, coaduna com as informações que a gente teve das testemunhas e dos infratores, e a possibilidade dela estar morta é muito grande, quase que 100%, né? E a gente já está trabalhando com essa hipótese de homicídio, né? Precisa saber se ela reagiu para configurar um latrocínio ou se realmente vai ser só o homicídio por motivo fútil, que ocorre quando a pessoa mata com a pequeneza, com a intenção de motivo de subtrair pertences ali, o que não justificaria tirar a vida de uma pessoa para isso. Agora 7 pessoas foram envolvidas, 5 já foram identificadas e 2 delas são menores e 3 irmãos, é isso mesmo? Não, na verdade são 7 pessoas identificadas. Das 7, 5 são maiores, 2 menores, e dos 7, 3 são irmãos. Tá? 3 são irmãos. 3 pessoas já estão detidas, 2 menores apreendidos e um dos maiores também já está preso lá em Coari, 2 em Coari, 1 em Codajás. E as investigações elas estão caminhando, estão em franco vapor, né? Começaram, na verdade, anteontem, e a gente segue avançando aí nas investigações. Agora, a família dela já foi comunicada? Como é que está essa comunicação com a família dela? Foi comunicada pela embaixada, já está ciente. Hoje um policial lá em Londres deu a notícia. Eles já esperavam essa notícia desde sexta, sábado, né? Mas a gente confirmou ontem o fato da probabilidade imensa dela ter sido morta. Na verdade, ela foi morta, né? A gente só não tem como provar efetivamente ali, porque não tem o corpo, mas tudo nos leva a crer que realmente ela foi assassinada com 2 disparos e jogada no meio do rio. E essas pessoas envolvidas, esses assassinos no caso, eles são conhecidos na cidade de Coari, inclusive ficaram até comemorando quando conseguiram fazer esse assalto, não é isso? Eles mesmos, na comunidade, disseram que foram os responsáveis pelo crime e ficavam bradando por ter cometido essa prática criminosa. Muito obrigada pelas suas informações. Então é isso. A matéria completa sobre esse assunto você acompanha amanhã no programa do Ronaldo Tiradentes. Charles. Obrigado, Jaqueline Fará. Obrigado, delegado Ivo Martins. Portanto, a Polícia Civil confirmando praticamente a morte dessa britânica que estava desaparecida. Amazonas tem 22 casos de crianças e adolescentes ameaçados de morte. O número pode ser ainda maior. A informação é da Defensoria Pública especializada na execução de medidas socioeducativas por meio da defensora Juliana Lopes. Segundo ela,
Muitos pedem ajuda, mas falta apoio. Sim, com certeza o número é muito maior, tanto de crianças e adolescentes ameaçados de morte, vítimas de abusos sexuais, como também crianças e adolescentes vítimas do tráfico de droga. O deputado Luiz Castro, presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, concorda com a defensora pública Juliana Lopes. Para ele, o que se sabe sobre os casos é muito pouco. Isso é a ponta do iceberg. Tenho convicção que há um número muito maior de crianças e adolescentes que não pediram socorro porque sabem que o programa não funcionava no estado do Amazonas, em relação a crimes sexuais, especialmente no interior do estado, como também em relação à questão do tráfico, principalmente em Manaus, mas também no interior. Oficialmente, de acordo com a Coordenação Nacional do PPCAM, Programa de Proteção da Criança e Adolescente Ameaçados de Morte, com sede em Brasília, o Amazonas tem 22 casos de crianças e adolescentes ameaçados de morte registrados. A proposta é trazer o projeto para o Amazonas, segundo a defensora pública Juliana Lopes. A intenção é que o programa de proteção de criança e adolescente ameaçado de morte tenha uma sede também aqui no estado do Amazonas. Nós, a Defensoria Pública, nós fomos para Brasília para iniciar a negociação de trazer o PPCAM para cá. Já o deputado Luiz Castro afirma que só com a chegada do programa ao Amazonas a realidade pode ser mostrada. Esse programa visa compensar um pouco essa desproporção, ele tem uma dupla importância. Primeiro, porque ele protege a dignidade de alguém que já foi vítima, ou de alguém que tenha coragem de testemunhar aquela denúncia, de comprovar que o fato aconteceu. E segundo, porque faz o processo caminhar. Para alertar sobre a gravidade do problema e discutir a implantação do PPCAM, a Defensoria Pública realizou durante toda esta terça-feira o primeiro seminário Caminhos para a Proteção da Criança e do Adolescente ameaçados de morte no Amazonas. O evento ocorreu no auditório Senador João Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado, em parceria com a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Taxistas contabilizam mais de 60% de perdas no faturamento diário com a chegada do Uber. Gilberto Amaral trabalha como taxista há mais de 6 anos. Revelou que a concorrência do Uber diminuiu em mais de 60% o faturamento nas viagens que fazia diariamente. Para mim, a Radiotáxi, onde eu trabalho, de 15 corridas por dia, tá entendendo, para o aeroporto, 14 tem sido para o Uber e uma tem sido para o taxista, e mesmo assim ele tem que negociar a corrida. Para protestar contra o transporte compartilhado sem regulamentação, centenas de taxistas estiveram na manhã desta terça-feira em frente à Câmara Municipal. A categoria cobra dos vereadores a legislação para o exercício da atividade do Uber na capital, como mencionou Luiz Aguiar, presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos e Taxistas de Manaus. Está havendo um movimento nacional na questão do problema contra os aplicativos. E Manaus não deixou de lado essa questão. Nós viemos para a prefeitura para a gente solicitar dos vereadores e eles se conscientizarem que tem que fazer a lei da Uber, a regulamentação, que é para a gente poder sobreviver, porque nós estamos parados já. Nós temos as condições de trabalhar. O Uber tomou conta de toda a Manaus. Os taxistas tiveram o apoio de vereadores integrantes da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana e Acessibilidade, dentre eles, Elisandro Bessa, do PHS. O vereador destacou as medidas que a Prefeitura deve tomar com relação ao transporte compartilhado por aplicativos. A Prefeitura está lançando um aplicativo. Lançando um aplicativo para os taxistas, um aplicativo da Prefeitura com valor idêntico ao dos aplicativos, com uma grande divulgação, vai fazer uma grande divulgação na cidade de Manaus, na mídia, para que a população conheça o valor desse valor da corrida. A Prefeitura também se comprometeu em licitar 238 permissões para a categoria. Atualmente, Manaus possui 4.042 permissões para o serviço de táxi na capital. São cerca de 7.500 profissionais, entre permissionários e auxiliares. A Avenida Newton Lins será totalmente interditada a partir das 11 da noite por risco de desabamento.
A obra estava em andamento e desviada para um lado da pista. Com a sobrecarga de veículos e principalmente de ônibus, o asfalto e a ponte antiga começou a ceder, como explica o prefeito em exercício, Marcos Rota. Trazer o trânsito de uma faixa e concentrar o trânsito somente na outra faixa. Então isso sobrecarregou a pista que está cedendo, né, a um desnível muito grande, muito acentuado, e exatamente por orientação dos nossos técnicos e dos nossos engenheiros e por questão de segurança, nós haveremos então de fazer a interdição seguindo esses padrões de segurança. Agora toda a Avenida Newton Lins será interditada para evitar acidentes e até mesmo o desabamento da pista. Nós então decidimos pela interdição exatamente pela preservação de vidas humanas. É uma obra importante, é uma obra muito antiga inclusive, que há muito tempo já requisitava melhorias. Nós estamos fazendo aqui, empregando a mesma tecnologia que nós empregamos na Lores Cordovil. Então nós estamos tirando toda essa parte feita com gabião ainda, que é uma técnica não mais utilizada, que foi utilizada há 15 a 20 anos atrás, e estamos fazendo agora com concreto. O prefeito em exercício garantiu também que com a interdição será possível entregar a obra em um prazo de 60 dias, menor do que estava previsto, que era de 120 dias. Para quem mora nas proximidades e depende de transporte coletivo, as linhas 427, 350, 440 e 401, que passam pela avenida, terão suas rotas alteradas, como detalha o chefe de divisão de transporte da SMTU, Sandoval Loureiro. Sendo que a linha 427, que passa ali na Avenida Indaiá, ela vai fazer o itinerário indo pela Newton Lins, Torquato Tapajós, Recife, entrando no Eldorado, continuando o itinerário normal. Essa é a linha 427. A 440, 401 e 350, quando vierem da Cidade Nova, vão descer a Newton Lins, pegar Tancredo Neves, pelo Parque 10 até o Eldorado de Djalma Batista. Para os veículos pequenos, uma das rotas alternativas será ir pela Rua Tancredo Neves e entrar na Rua Dallas até o final, que sairá próximo ao Aeroclube. Durante uma semana, agentes de trânsito estarão no local orientando os motoristas das mudanças. Feira no Iranduba se prolifera, assim como as irregularidades. O local na beira da pista virou ponto turístico e é iminente um acidente no lugar. A feira no acostamento da estrada Manuel Urbano, na entrada do Cacau Pireira, começou de forma improvisada e foi ficando. Hoje são mais de 50 bancas de vendas de produtos variados. Como o espaço no acostamento foi tomado, os carros param na rua. O vendedor de Tucumã descasca e oferece um pedaço para o motorista que acabou de parar. Os 2 ônibus de passeio turístico param na estrada, deixando a pista estreita, principalmente na saída da curva, onde as carretas passam em alta velocidade. O motorista, que também desceu do veículo para fazer compras, explicou que parou por conta da exigência dos passageiros. Então, com esse pessoal aqui pediram para parar, a gente tem que parar. Até quem deveria dar o exemplo também para no meio da pista para comprar os produtos da feira. O fogareiro aceso em cima da rua está com milho, que é vendido na hora. Francisco Tabajara é do Ceará, que explica que alguns espaços precisam ser melhor adaptados para o turista. Nós não podemos apresentar um produto ao turista que o turista não fique satisfeito, porque a gama de ouro é o turista que vem para o Amazonas. O feirante explicou que está no local porque a feira que foi construída para recebê-los foi mal projetada. E como está desativada hoje, o melhor é se arriscar no meio da pista. Tá legal, a gente tá para sobreviver, porque antigamente lá, né? Meio complicado, veio do retorno e tudo. Sem um acompanhamento adequado pelo município e pelo estado, a feira segue levando perigo de morte para quem frequenta e para quem trabalha no local. Governo estuda modificar lei que aumentou o imposto dos combustíveis em Manaus. Revisão de lei pode significar redução da gasolina. O governador interino do Amazonas, Davi Almeida, reafirmou a intenção de modificar a lei número 4.454 de março de 2017, que aumentou em 2% a alíquota do ICMS sobre o óleo diesel e combustível, além de outros itens considerados supérfluos. A medida é esperada pela classe empresarial e também pela população, uma vez que pode reduzir o preço do combustível.
O assunto foi tratado em reunião que o governador teve com representantes do segmento industrial e comercial na sede da Secretaria Estadual de Fazenda. Sem dúvida alguma, no momento da criação, existia essa necessidade. O Estado começou a crescer de 3, 4 meses agora, nós começamos a crescer. E nós estamos fazendo nossos ajustes necessários aqui, com a minha receita, com a arrecadação aqui do Estado, e nós estamos analisando esse pleito das federações do Indústria, Comércio e Serviços. O presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas, Ezra Azuri Benzion, disse acreditar que a revogação do aumento do imposto vai ajudar a frear o reajuste do combustível, mesmo que ainda não esteja tendo efeito. Tem 3 meses consecutivos que a arrecadação do ICMS está aumentando, aumentou 12% no mês, 18% no outro, e agora em agosto aumentou 30%. Não há necessidade para haver mais aumento de imposto. Os empresários não aguentam mais aumento de imposto. O governo disse que a intenção é pôr fim ao aumento para os combustíveis, mas acrescentou que o Estado ainda precisa fazer alguns ajustes no âmbito da Cefaz antes de encaminhar uma mensagem à Assembleia Legislativa do Amazonas para alterar a lei e revogar o imposto. Davi Almeida pretende ir nesta quarta-feira à Federação das Indústrias do Estado e só depois fechar a mensagem que será enviada ao Legislativo Estadual. Altasmirim lidera número de mortes no trânsito na cidade de Manaus. Só em 2017 já foram 11 mortes. Os números mostram que o trânsito de Manaus é muito perigoso. Em 2016, por exemplo, a capital registrou 605 acidentes envolvendo motos, carros, pedestres e ciclistas, com 19 mortes. Em 2017, já são 11 registros fatais, com mais de 430 acidentes. Os números são do Manaus Trans, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito. A Avenida Altasmirim, na zona leste de Manaus, é a via que mais registra acidentes na cidade. Para combater o problema, a avenida foi escolhida no cruzamento com a rua Itaité, a Rua do Fuxico, para iniciar uma ação integrada do programa Vida no Trânsito, envolvendo várias secretarias municipais, nesta terça-feira pela manhã. É o que afirma o engenheiro de trânsito do órgão, Manuel Reis Júnior. Então, através desse diagnóstico, a gente elencou as principais vias e atuamos aqui na Altasmirim. E o Manaus Trans, de prontidão, fez algumas intervenções de sinalização. Aí a gente pode elencar substituição de semáforos, né? Colocação de taxas monodirecionais, que são taxas refletivas, e toda a sinalização. Foram mais ou menos umas 19 implantações de faixa de pedestre com sua revitalização. O trabalho faz parte da programação da Prefeitura de Manaus para a Semana Nacional de Trânsito. E as irregularidades cometidas na região são várias. Vão desde obstrução de calçadas por ambulantes, motociclistas circulando sem capacete, até estacionamento irregular. É o que destaca Manuel Reis Júnior. A grande incidência de motociclistas que andam sem capacete é muito grande. Além da questão educacional mesmo, a gente tem um trabalho educacional pelo Manaus Trans para que orientem até os pedestres mesmos a fazer uma travessia segura. Para o tenente Dick Farney, do Batalhão de Trânsito, a região é mesmo complicada. O trânsito na Avenida Altasmirim, principalmente esse trecho aqui com a avenida chamada Avenida do Fuxico, né? Ela tem algumas complicações por intervenção das calçadas, alguns condutores de veículo que não respeitam a sinalização. Mas sim, a gente pode analisar como um fator complicador. E os números preocupam. Em 2015, morreram no trânsito de Manaus 83 pedestres. Em 2016, o registro foi de 73 mortes. Já motociclistas morreram 80 em 2015. No ano passado, foram 74. Desaparecimento de álcool das bombas nos postos de combustíveis de Manaus é fiscalizado pelo PROCON. A denúncia foi apresentada com exclusividade pela rede Tiradentes. O PROCON iniciou as fiscalizações nos postos de gasolina após o recebimento de 35 denúncias da população que se sentiu lesada por propaganda enganosa na venda do etanol. A rede Tiradentes mostrou nesta terça-feira o dilema dos motoristas à procura do combustível na grande maioria dos postos da capital. A equipe da Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor do Amazonas constatou a irregularidade, chegou a notificar os postos por propaganda enganosa e omissão de informação na comercialização de combustíveis. Em um posto no bairro Parque das Laranjeiras,
a placa estava sem informação dos preços para o consumidor. O posto de bandeira Shell, na Avenida Dacir Vargas, nas proximidades da Bola das Letras, sentido bairro Centro, foi um dos autuados nesta terça-feira. Segundo os fiscais, havia o anúncio de que haveria o álcool combustível, inclusive com valor. Mas quando o cliente chegava para abastecer, era informado que não havia disponibilidade. Então ele foi autuado, tem um prazo de 10 dias para se defender, caso contrário será multado. Nós voltamos na sequência no posto e verificamos que o valor havia sido retirado da vista do cliente. O fiscal do PROCON, Pedro Malta, explica sobre a autuação pela ausência de informações. O revendedor aqui vai ser notificado acerca da ausência da informação clara, precisa e ostensiva, como preconiza o Código de Defesa do Consumidor, e também a resolução número 41 da ANP, também prevê no seu artigo 18 que o revendedor é obrigado a ter esse preço exposto nos painéis na entrada do estabelecimento. Com o aumento da fiscalização, é bem possível que o combustível volte a aparecer nas bombas dos postos de combustíveis de Manaus. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta terça-feira, acesse o nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, edacau@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.